Boa tarde, esse é o primeiro Conversa Ilustrada. Conversa Ilustrada são falas abertas organizadas no âmbito da disciplina de Desenho de Observação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Vai contar com mediação de Luciana Guerra e minha, Cecília Andrade. Hoje nós teremos a convidada Ana Luísa Koller, arquiteta, ilustradora e quadrinista, que traz a fala Desenho, ferramenta para entender e criar. Primeiramente, queremos agradecer enormemente a Ana Luísa pela sua disponibilidade e agora eu vou apresentá-la para quem não conhece ainda essa artista, arquiteta, ilustradora que vem abrindo esse nosso programa. Ana Luísa é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha desde os 16 anos como ilustradora para o mercado editorial impresso e digital. Atualmente dedica-se à produção de histórias em quadrinhos, ao ensino de desenho e pintura e também à ilustração científica no campo da arqueologia. Entre seus trabalhos, destacam-se ilustrações arqueológicas para exposições no Brasil, como 12.000 anos, História e Arqueologia do Rio Grande do Sul, e exposições também na Alemanha. Ela tem a produção de histórias em quadrinhos para editoras francesas e teve sua história em quadrinhos sobre a modernização de Porto Alegre nos anos 1920, Beco do Rosário, contemplado pelo programa Rumos do Itaú Cultural em 2018, com lançamento pela editora Veneta em agosto de 2020. Ana Luísa tem mestrado no Programa de Planejamento Urbano e Regional ProPUR, da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, onde desenvolveu uma pesquisa sobre a forma dos antigos becos de Porto Alegre antes do processo de modernização urbana e continua a desenvolver uma pesquisa sobre a história da cidade no seu blog www.becodorosario.com. No momento, Ana cursa doutorado em História, Teoria e Crítica da Arte no Instituto de Artes da mesma universidade. Então, novamente, muito obrigada, Ana Luísa, pela sua disponibilidade. É uma honra, um enorme prazer recebê-la aqui para abrir o nosso Conversa Ilustrada. Deixamos com você agora a apresentação. Só antes eu queria agradecer muito Cecília e Luciana pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, com uma turma aí de colegas, né? E falando sobre coisas que me apaixonam, que são, né, o desenho, mas nós vamos falar um pouquinho de pintura também, de cores, né? Porque as coisas andam juntas, então... Eu fiz aqui uma apresentação bem curtinha para vocês, tá? Não se preocupem. E só para vocês conhecerem um pouco mais meu trabalho, né? E eu falar, porque isso vai ter muito a ver com essa minha relação com o desenho, né? Principalmente com o desenho de observação, o desenho tradicional, tá? E como que eu uso isso no meu trabalho, que hoje em dia une muito arquitetura, desenho, urbanismo e arqueologia, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho. Peraí que tá indo. Vocês conseguem ver a apresentação? Ana, para mim ainda não. Ainda não. Ah, tá. Então, o meu computador aparentemente está pensando aqui. Deixa eu tentar de novo. Ixi. Olha, isso nunca aconteceu comigo no Meet, tá? Então, acho que é só porque Se não der certo dessa vez, eu posso compartilhar para você, talvez. Assim, pode, quem sabe compartilha, então, porque eu acho que, de repente, aqui no o meu navegador não está muito amigável, né? Tá tranquilo, peraí, eu vou compartilhar aqui a guia e você me diz se tá bom aí. Tá.
Só que tá meio. Talvez eu tenha que baixar, né? Para ficar melhor, porque não está ocupando a tela inteira, não é isso? Pode ser, só deixa, eu vou fazer uma coisa, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Rapidinho, porque eu acho que é o meu navegador que tá dando problemas, tá? Só um segundinho, gente. Tá certo, Ana. Te Tá? aguardo. Já volto. Oi, Ana. Você tá sem microfone. Tá. Deixa eu ver só se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Tá certo. Se não, eu tô baixando e qualquer coisa eu Tá. compartilho de dentro do meu computador. Ah, sim. E agora, estão conseguindo ver? Ah, agora sim. Ah, beleza, beleza, tá. Tá, eu vou fechar aqui a câmera para ficar só você. Aham, certo. Então, gente, aqui eu não sei se tem como. Vocês estão vendo em tela cheia? Bom, Tá bom. tá bom assim? Tá. Bom, então eu fiz uma apresentação aqui, né, para a gente contar para vocês um pouquinho. Oi? Acho que foi a Ariadne. Oi, Ah, Ariadne, você vai falar? Não. Ah, foi só. Pronto, pode seguir, Ana. certo, certo. Tá, então essa apresentação curtinha aqui é para mostrar para vocês né, um pouco assim como surgiu essa minha relação com o desenho, como é que eu né, vivi isso na faculdade de arquitetura e como é que eu continuo a usar, né, o desenho como uma ferramenta hoje, tanto no meu trabalho acadêmico de pesquisa, quanto no meu trabalho, né, de autoral, de quadrinhos e de ilustração, né? Então, aqui, como vocês podem ver, ó, eu tô ali, né, desenhando, pintando, dando aula de aquarela, porque eu tenho uma tradição desde muito pequena, assim, desde a minha infância, né, eu sempre gostei muito de desenhar, então o desenho, ele foi uma coisa que foi muito, assim, presente na minha vida, desde muito, muito cedo. Né? Eu tenho, enfim, a minha mãe gosta de desenhar, desenha muito bem, a minha avó também desenhava e pintava, eu tenho tios e tias que também gostavam de desenhar muito e pintar, né? E, inclusive, uma dessas parentes distantes foi uma das primeiras pintoras aqui que a gente teve, quase 100 anos atrás, né? De uma das cidades aqui perto de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, uma das primeiras mulheres artistas, né, e eu cresci olhando para as pinturas dela, a Regina Simones, e eu também cresci lendo muitos livros ilustrados, gente, muitas histórias em quadrinhos, porque os meus pais gostavam, sabe? E ao mesmo tempo que eles liam as histórias em quadrinhos para mim, assim, né, desde muito cedo, eles liam junto, né, sei lá, Turma da Mônica, Tintim, Tio Patinhas, tudo isso, assim, eu tive esse contato com a narrativa também, com a imagem narrativa e o desenho narrativo, eu tive desde muito cedo, né, e também o meu tio, que é biólogo, gostava muito de presentear eu e meu irmão com grandes coleções de livros sobre zoologia, sobre arqueologia, né? Belíssimamente ilustrados, assim, coleções maravilhosas. Então, eu me lembro, né, de ficar olhando assim, tipo, mas será que essa pintura tão maravilhosa desse urso polar lá no Ártico, será que isso daqui é uma foto ou uma pintura? Porque uma pessoa não pode fazer isso tão perfeitamente, né? Então eu ficava muito encucada com aquilo. Mas o que bateu mesmo assim foi porque as tias do jardim de infância diziam que eu desenhava muito bem e eu acreditava. Então, assim, eu disse para mim mesma, não, ó, desenho bem, então tem que continuar, não posso decepcionar as pessoas, né? E aí, ó,
eu entrei nessa missão de, né, agora eu vou aprender a desenhar. Porque eu estava, né, desde a minha infância, início da adolescência, lendo muita história em quadrinhos, adorava desenho, adorava arte. Só que vocês têm que entender que isso foi no final dos anos 80, início dos anos 90, e naquela época não tinha internet. Então, o método que eu assim, desenvolvi para mim mesma aprender a desenhar naquela época que não tinha Google Images, não tinha tutoriais do YouTube e não tinha assim nenhum professor para me dar aula online. Aliás, não existia computador, tá? O máximo que a gente chegava perto assim de inteligência artificial na minha casa naquela época era a secretária eletrônica. Então, vocês calculem, né? Mas eu me lembro de ter lido, naquela época, mais ou menos, assim, que tinha, sei lá, uns 14 anos, eu li esse livro, que eu não sei se é o que a Cecília falou, né? Que é esse da Beth Edwards, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Porque eu não, digamos assim, eu desenhava bem, mas eu tive que aprender muito a desenhar, sabe? Tive que aprender muito principalmente a olhar para aquilo que eu queria desenhar, entender que objeto era aquele, né? Como desenhar aquilo de modo que ficasse mais reconhecível, né? E esse livro me ajudou imensamente naquela época. E eu não sei como é que estão as edições agora, né, desse livro, eu sei que ele foi reeditado, mas assim, eu me lembro que naquela época, ele assim, me deu um estalo, porque eu já estava, né, nessa minha missão que eu me coloquei naquela época, muito assim, né, muito adolescente ainda, de não, agora eu vou aprender a desenhar para valer mesmo, eu quero ser desenhista, né. Era copiar imagens, era desenho de observação, tá? E por imagens, vocês têm que entender, assim, que eu não fazia como né, muitos, a gente vê muito hoje no Instagram, né, o pessoal pega, sai com sketchbook para a rua, aí vai desenhar, vai fazer croquis ali do que está vendo e tal. Isso, né, naquela época era muito difícil porque, enfim, a gente vive num país que tem muita violência urbana, né, eu sempre tive muito medo, assim, de sair na rua, principalmente sozinha, ainda mais para desenhar, que é uma coisa que a gente, né, senta ali no lugar, num banco, né, e aí se concentra no desenho, e às vezes, né, o que está acontecendo em volta começa a escapar, né, então fica meio perigoso. Então, o que eu comecei a fazer naquela época? Eu comecei a estudar essa coisa do desenho de observação, né, que a Beth Edwards ensinava muito bem no livro, que era a gente prestar atenção naquilo que, né, na imagem que a gente está vendo, nos ângulos, nos espaços negativos, na direção das linhas, no espaço que aquela imagem, aquele objeto está ocupando, né, e não só digamos, como é que ela dizia no livro, né, nos íconezinhos que a gente tem na nossa cabeça para simbolizar, né, os símbolos de cada coisa, né, árvore, carro, pessoa, né, que são de entendimento rápido para o nosso cérebro, que podem interferir no nosso desenho e na nossa colorização também, né. Eu comecei a colecionar imagens de revistas e jornais. Então, eu comecei a montar o meu próprio Google Images naquela época, que era o seguinte, né, era uma grande pasta, tá, que tinha várias divisões ali, então eu pegava, assim, fotos de arquitetura, fotos de ruas, fotos de animais, fotos de né, figura humana, e assim ia, e eu fui montando uma pasta que ficou enorme ao longo dos anos, e eu separava várias imagens várias fotos dessa pasta, né, para cada dia eu preencher uma página de caderno de desenho. Então, todos os dias eu chegava ali e desenhava pelo menos 1 hora, copiando aquelas imagens, observando, treinando muito essa questão do olhar, né, digamos assim, atento para essas, né, direções de linhas, de ângulos, de espaços, de curvas que estão realmente diante dos nossos olhos,
né? E tentando bloquear um pouquinho aquela ideia que a gente tem fixa na cabeça de cada desses símbolos, né, de cada objeto, para a gente tentar pegar com a maior fidelidade possível, né, aquilo que eu estava querendo retratar. Isso daí, então, foi muito importante. Aqui vocês podem ver exemplos de vários desenhos dessas práticas que, né, são só, digamos, uma pequena amostra dos vários e vários cadernos de desenho, tá, que eu tenho guardados até hoje, que eu fui, assim, durante, olha, pelo menos uns 10 anos, 10, 15 anos, tendo essa prática, sabe? Não, eu vou desenhar uma vez por dia, eu sento ali, desenho, faço desenho de observação, e eu posso dizer para vocês que isso daí foi, assim, o que me ajudou imensamente. Mesmo eu hoje não fazendo, assim, um desenho tão realista, né? Isso daí me deu uma ferramenta de olhar, né? Me ensinou a olhar para entender o objeto e conseguir desenhar de uma forma, né, mais aproximada, ou que eu possa daí entender melhor, né, como é que é esse objeto, como é que é esse prédio, como é que é esse carro, como é que é o rosto dessa pessoa, né? Então, aí vocês têm, ó, geralmente, lápis sobre papel, né? Às vezes eu me aventurava um pouquinho na aguada, que nem vocês podem ver aqui com essas sombras, né, na aguada, mas durante muito tempo eu fiquei só assim no preto e branco, lápis e papel, e dos materiais, assim, ó, mais acessíveis possível. No máximo, era assim, um lápis 6B, um pouquinho melhor, né, borracha, e aqueles cadernos de desenho infantis que a gente compra, né, em qualquer papelaria do Brasil. Então, nada de muito complicado em termos de materiais, né? Ana, Oi? esses desenhos até o momento são desenhos de observação de fotografias ou de ilustrações, não é isso? Fotografias, né? São de fotografias. Sim. São desenhos de observação de fotografias que você colecionava. Isso, porque eu não tinha aquele hábito de sair para a rua, para desenhar o que estava na rua, né? Isso daí foi uma coisa que eu comecei a fazer mais tarde, né, digamos. Mas para aprender, justamente, eu fazia esse desenho em cima das fotografias para aprender, né? Como é que era um carro, como é que era um ônibus, como é que é uma pessoa. O único que talvez seja, assim, feito em tempo real, de observação mesmo, seja esse aqui de baixo, ó. Vocês estão vendo? Esse senhorzinho aqui de baixo. Isso daqui foi um desenho de observação que eu fiz, assim, como direi, né, às escondidas. Esse é um professor muito tradicional lá, tanto da Faculdade de Arquitetura e da Faculdade do Instituto de Artes da URGS, né, é o professor Círio Simon. Ele já está aposentado, mas isso daqui foi durante uma aula dele. Eu digo assim, não, ele tem uma cara tão interessante, eu preciso desenhar. E enquanto ele estava dando aula, eu fiquei ali observando o rosto dele desenhando, né? E eu posso dizer que saiu bastante aproximado. As outras são de fotografias mesmo. Então, eu estava muito nessa prática, né? E sempre com projetos aí de ilustração. Eu já estava trabalhando com ilustração nessa época. Eu já estava desenhando para uma coleção de livro didático de língua alemã. Porque a professora do meu colégio, isso quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, né? Ela estava muito insatisfeita com os livros de alemão né, que eles adotavam para o curso dela, e resolveu fazer os dela, vejam bem, né? Porque ela dizia assim, não, isso daqui o que eles trazem para cá não tem nada a ver com a nossa realidade no Brasil, uma coisa que, enfim, as crianças não entendem, né? Então ela disse assim, eu vou fazer os meus, e ela chegou para mim, a professora de artes da época, e perguntou assim, tu não tem nenhum aluno aí das tuas turmas, uma aluna que saiba desenhar bem, desenho legal? E foi assim que começou a minha carreira, gente. Tipo, ela me passou, eu tinha 16 anos, né, tava fazendo colégio ainda, e essa professora de artes me passou o meu nome para essa professora de alemão, e eu fiquei durante anos ilustrando os livros dela, né, então isso aí foi uma grande escola, né, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho melhor como é que
como é que foi daí a importância desse trabalho daí de desenho aplicado ao mercado editorial. Nessa parte aqui, ó, enquanto isso, né, como se diz nos quadrinhos, eu estava tendo os primeiros contatos com os quadrinhos franco-belgas, tá? São os quadrinhos, né, que são muito relacionados aí aos romances históricos. E uma coisa que aqui no Brasil, talvez por eles não chegarem tanto assim, quanto, por exemplo, os quadrinhos norte-americanos ou os mangás, por exemplo, é que os quadrinhos europeus eles têm uma relação com a arquitetura muito, muito forte, muito intensa, porque eles contam muitas histórias, né, digamos, dos países deles, enfim, das guerras deles. Então, aqui vocês podem ver, ó, tem, né, essa coleção Vasco aqui é uma, digamos assim, é uma aula de história da arquitetura, né, cada fundo dessas histórias aqui, desse personagem, assim, estilos arquitetônicos, estilos decorativos, né, e eu fiquei muito impressionada com isso, né, daí eu comecei a descobrir os outros, esses dois aqui são de uma francesa que trabalha muito com a antiga Grécia e Egito, né, a Isabelle Detain, e muita pintura também, como vocês podem ver, aquarela, né, mas sempre muito essa coisa de representar o espaço, né? Representar o espaço e fazer daí a narrativa se passar dentro desse espaço, e essas são pessoas que vão, né, esses desenhistas, eles vão por exemplo, para dentro de museus, com seus caderninhos, seus sketchbooks, e eles ficam lá fazendo anotações e croquis do que eles estão vendo, né? Para justamente aprender, eles usam o desenho para entender digamos, esse repertório visual, né? Entender como é que era aquela torre, entender como é que era né, aquela cadeira, entender como é que era anotar como é que é aquele padrão decorativo, né? Tudo isso daí, então, tem uma longa tradição de usar o desenho como realmente para a gente se apropriar desse repertório visual, porque é isso, né? É uma coisa de apropriação também. E aqui eu coloquei um livro que é muito, muito legal. Eu não sei, ele já é um pouco antiguinho, tá? Mas tem uma tradução brasileira que é Arquiteturas de Banda Desenhada, que são as nossas histórias em quadrinhos, né? E traz exemplos de vários estilos, de vários autores, assim, de como que, né, a arquitetura é representada no desenho da história em quadrinhos. E é uma beleza, gente, é impressionante. Inclusive, eu acho que esse livro é o catálogo de uma exposição, tá, que foi feita lá na França, justamente tratando da arquitetura no desenho das histórias em quadrinhos. Tá? Então, estava lá muito encantada com isso, né? E fui fazer, então, a minha faculdade de arquitetura e urbanismo na URGS, aqui em Porto Alegre, porque, digamos assim, eu acho que era o mais próximo, assim, do que eu queria, né, e que eu sentia que me daria um entendimento muito bom de desenho, né, e do desenho técnico também, né, das escalas, das proporções arquitetônicas e urbanísticas. Isso daí o desenho nos ajuda imensamente a entender também, né, porque a gente fazendo um croquis ali de um passeio pela rua, ou pegando até um mapa aéreo, um Google Maps aí, uma foto de satélite, fazendo um esboço daquilo já ajuda a entender muito como é que é essa relação entre os espaços, né? Tanto da rua para as construções, dentro das construções, né? Então, e isso acabou, assim, se refletindo enormemente no meu trabalho, como vocês podem ver aí nos desenhos, né? Eu passei do desenho de observação, que eu ainda não, que era, né, aquela prática ao longo de anos, foi ganhando aqui na faculdade de arquitetura, quando eu fiz, né, as disciplinas de desenho técnico, desenho, representação gráfica, a gente não tinha desenho de observação,
infelizmente. Mas nós tivemos aí desenho com perspectiva, né? Toda aquela bagagem que eu vim trazendo, assim, que era muito instintiva ainda do desenho de observação, né? Que eu fui fazendo ao longo dos anos. Aqui na faculdade de arquitetura eu encontrei uma sistematização, entenderam? Eu finalmente entendi assim, isso daqui é uma perspectiva, então, isso daqui é uma linha do horizonte, aquilo lá é uma projeção, aquilo lá é um ponto de fuga, sabe? Então, me ajudou enormemente a, digamos, sistematizar, né? Sistematizar bem na minha cabeça tudo aquilo que eu já vinha trazendo, assim, mas de uma forma muito, assim, né, ainda vaga, né? E assim, eu sempre gostei muito dessa questão da representação dos espaços, né? Principalmente no trabalho com cortes. Eu me lembro que a gente trabalhava em dupla nas disciplinas de projeto, né? E eu sempre pegava uma amiga minha que adorava fazer planta, ela me resolvia as plantas, a gente resolvia juntas, né? E depois eu fazia os cortes, porque para mim os cortes era quase uma história em quadrinhos, uma casa de boneca, assim, né? Eu gostava muito daquilo. E, enfim, a faculdade de arquitetura foi, assim, fundamental para o trabalho que eu faço hoje. Ela, assim, me deu muito, muito, muito fundamento, tá? Não foi fácil, tá, gente? Eu não estou querendo dizer que foi fácil, porque a URGS não é, mas me deu, assim, em termos de desenho, em termos de repertório narrativo, de conhecimento do espaço para ser representado, assim, impressionante. Eu né, sofri bastante, mas eu também aprendi muito. E aí eu comecei, né, saindo da faculdade, comecei a atuar, né, também continuei atuando como ilustradora, como desenhista, né, esse daqui é o livro, ó, da coleção de livros de alemão, que eu já estava trabalhando há vários anos, então eu trabalhava, inclusive, com essas ilustrações aqui colorizadas, aplicadas sobre fotos, trabalhei com interfaces de jogos também, tá? Num tempo em que o conceito de user experience ainda nem tinha sido inventado, para vocês terem uma ideia, então faz quase 20 anos, né? Então, eu fazia as ilustrações, eu trabalhava com as cores aqui das interfaces, né? Fazia essas ilustrações para dentro aqui dos livros. Esse daqui foi para uma editora, uma pequena editora alemã de RPG. E o que foi muito interessante dessa experiência, tá? Assim, profissionalmente, foi, primeiro, né, trabalhar de acordo com o briefing, ou seja, vem uma demanda, né, de um determinado desenho que o cliente quer, né, e também dimensões, né, a gente sempre vai trabalhar com dimensões, né, e porque a gente trabalhando tanto na mídia impressa, né, na digital também, mas principalmente a impressa vai nos exigir, né, um conhecimento de dimensionamento de imagem com texto, né, na diagramação, que é muito importante na hora da gente desenhar. E depois aqui, ó, um pouco mais tarde, eu comecei também, através desses contatos que eu tinha com outros desenhistas, né, eu tenho um amigo muito, muito querido hoje, até hoje a gente se fala, né, ele é ilustrador alemão, ele fala português perfeitamente, né, porque ele morou aqui no Brasil, então ele começou a me passar o meu contato para alguns trabalhos que ele não, enfim, não teria como pegar, né, e como eles notaram que eu trabalhava muito bem com paisagens urbanas, com né, representação de construções, veio uma coisa que eu nem sabia que existia naquela época, que era a ilustração arqueológica, né? Como vocês podem ver aí alguns exemplos, né? A ilustração arqueológica, o desenho, tá? A ilustração, ela vem sendo há muito tempo usada nos museus, inclusive nos brasileiros também, né? Como instrumento de visualização de como é que era aquela cidade, como é que era aquele ambiente, como é que era aquele objeto que, às vezes, tu entra lá, tá na vitrine, é só um caquinho, né? Fica olhando assim, tá, mas como é que era? Isso aqui era um vaso?
Isso aqui era sei lá, um peso de tear, né? Isso aqui era um barco. E para gente que não conhece, que somos visitantes de museus, né? Fica muito difícil de visualizar. Se não tiver uma representação gráfica, né? Seja um 3D, um desenho, alguma coisa ali que nos ajude a dar sentido para aquele objeto que está ali. E então, né, vocês podem ver aqui, tem esse daqui, esse desenho grande aqui, ó, isso daqui era para mostrar a construção de uma fortificação celta. Eles fazendo aqui embaixo, ó, eles produzindo era como se fossem tijolos de lama e palha seca, que eles usavam, né, para levantar essas fortificações ali. Então, era um diálogo muito, assim, intenso com os arqueólogos, com os historiadores. Eles têm também um profissional lá que, na época, trabalhava muito comigo também, que era o pedagogo do museu, que era quem olhava, assim, e dizia, não, isso daqui tá uma didática boa para a gente apresentar e tal, né? E, enfim, toda uma preocupação de usar o desenho, a ilustração, como uma forma de comunicar claramente, né, aquele espaço, aquela ideia, aquele objeto, né? Então, aí eu tinha toda essa incumbência de representar, né, criar essas representações, como vocês podem ver aqui, ó. Isso daqui é uma cidade também celta, que eu fiz um pouco antes, para outro projeto. Essa seção aqui, ó, isso daqui é uma reconstituição de construção de um navio viking, olha só. E aí também eu tive a maravilhosa oportunidade de trabalhar nessa exposição, que é a dos 12 mil anos de história da ocupação do Rio Grande do Sul, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, dois momentos ali de reconstituição de cotidiano desses povos que habitaram aqui o Rio Grande do Sul, né? Aqui o menorzinho, ele tá colocando esses pesos, ó, são pesos de pedra que foram encontrados, tá? E eles eram, a teoria que se tem mais certa até hoje, que eram pesos que eram usados para redes de pescaria, ou seja, né, para fazer a rede cair e aí ser puxada, pegar daí os peixes, né? Então lá está ele descendo a rede, colocando os pesos, e este aqui do lado, ó, ele está, digamos, raspando, né, um pedaço ali de couro que está curtindo para ser usado depois, né? Então, vocês imaginam que tem todo um trabalho de pesquisa, né, que eu achei assim, né, comecei a trabalhar com isso e me apaixonei muito, porque era uma coisa que eu gostava muito, unia história, arquitetura, história da cidade, que era uma paixão desde da faculdade para mim, né, com o desenho. Então, eu estava assim, né, onde eu sempre quis. E esse diálogo interdisciplinar com esses outros profissionais é muito bom, é muito enriquecedor, a gente aprende muito também, né? Então, essa experiência aqui vai ser muito importante para o que vem em seguida, tá? Então, o outro lado disso foi também a produção de quadrinhos para editoras francesas, né, que tem essa tradição de trazer, assim, histórias que se passam, né, sei lá, na Idade Média, na Itália da Idade Média. Essa daqui, Avra, era no Antigo Oriente Médio. Então, os próprios escritores já me mandavam, assim, todas as referências visuais, né, da época, de cidades, de vestígios, para eu aprender a reconstruir esse passado através do desenho, né? Essa daqui foi outra, que era na Segunda Guerra, né, em Paris, na Segunda Guerra, essa Génération Française, e, enfim, tudo exigia digamos, um grande trabalho de aprender a reconstruir visualmente essas épocas, esses momentos, né? Então, com a narrativa também, claro, né? E um belo dia deu o estalo, né?
eu digo assim, poxa, eu estou fazendo isso para a Alemanha, estou fazendo para a França, mas eu sou uma brasileira, eu estou aqui no Brasil e o que eu vou fazer aqui no Brasil? Eu preciso, né? Chega uma hora que a gente pensa, poxa, eu tenho toda essa experiência, eu tenho toda essa vivência, eu tenho todo esse gosto, né, por esse tipo de trabalho, e aí eu me dei conta assim, não, eu preciso fazer alguma coisa aqui sobre, né, histórias brasileiras, contar a história, né, da minha cidade aqui também, por que não? Usando essa técnica de reconstrução, de aprendizado, né, de desenhar esse passado, de tu andar pela cidade, tu reconhecer, né, um prédio ali que não é de um estilo diferente, que é de outra época, né, e aí saiu a ideia de fazer esse, que foi a história em quadrinhos que eu lancei ano passado, né, que é sobre a modernização de Porto Alegre, que se chama Beco do Rosário. E aqui vocês podem ver alguns estudos, ó, como, né, assim, bem na tradição de representação arquitetônica, né, do desenho com perspectiva, a serviço dessa reconstrução visual de espaços que não existem mais, viu? Porque tanto esse aqui, ó, o Beco do Rosário, que a gente vê aqui, ó, nessa capa, tá? Quanto essa igreja, que era a Igreja do Rosário, da comunidade negra de Porto Alegre, tá? Uma das mais antigas, foram demolidos. Tipo, eu diria que nada resta desses espaços hoje, se vocês vierem a Porto Alegre e vocês forem lá onde estavam esses prédios, não vai ter quase nada. Assim como esses aqui, ó, talvez só este aqui reste, tá? Nesse passado aqui da cidade. Isso daqui é uma outra parte ali que tinha enfim, uma parada de bondes aqui, que foi construída depois, mas a questão de representar a mudança da cidade foi o que me guiou para fazer esse quadrinho aqui, sabe? Porque eu estava fazendo isso até agora para cidades da Europa. Eu digo, poxa, por que eu não vou fazer para cidades brasileiras também, né? E aí começou toda essa diversão aqui, que para mim é uma coisa que me apaixona, né? Isso daqui é um mapa que eu fiz para, enfim, ter dentro do quadrinho, onde eu coloco, isso daqui que vocês veem ao fundo, é um mapa da cidade, tá? De Porto Alegre, naquela época, com as alterações depois, os aterros, mas marcando ali, se vocês um dia quiserem vir aqui, depois dessa pandemia, né, e olhar assim, mas onde é que isso aqui que aparece no quadrinho da Ana ali, onde é que era isso daqui? Ó, tá tudo aqui, ó, tem um percurso bem bonitinho, porque cada espaço que eu representei em desenho, eu peguei a partir de fotos antigas da cidade também, ou seja, eu voltei para o desenho de observação para entender como é que eram esses espaços e essas arquiteturas daquela época, para tentar reconstruir a cidade, né, como ela era, e como a gente não vê mais hoje, ela, enfim, se modificou bastante, né. E aí, ó, tem algumas, hoje, né, depois de todo esse percurso, eu tenho algumas práticas permanentes, são coisas que eu sempre recomendo para os meus alunos, né, e que são, assim, coisas que eu não só, enfim, não só prego, mas também pratico mesmo, né. Então, eu estou sempre desenhando, né, vocês podem ver essa página grande aqui, ó, tudo isso aqui são estudos de prédios, né, aqui de Porto Alegre, já dos anos 30, para o próximo projeto que eu estou desenvolvendo agora, tá? Eu faço também estudos aqui com, né, a técnica que eu gosto mais, no meu caso, bico de pena, né, de claros e escuros. Isso daqui é pré-pandemia, tá, gente? Isso daqui é uma foto de eu com as minhas amigas, que também são desenhistas, a gente gosta de ir para cafés, né? Vocês podem ver que tem os materiais aqui de desenho, tá todo mundo com sketchbook, com uma aquarela, com lápis ali, a gente tá tomando café, estamos desenhando, estamos conversando, quer dizer, né, com materiais muito baratos, muito acessíveis, vocês podem transformar essa experiência do desenho também numa experiência social, espero que em breve, né, mas
hoje pela internet, tem gente que se encontra para desenhar pela internet, né? É uma solução, não é tão legal, mas também é muito bom, né? E sempre também estou revisando aqui, ó, vocês podem ver esse desenho de estudo de figura humana com luz e sombra, anatomia, né? Vocês podem dizer que eu sou um pouquinho obcecada pela coisa, mas o que eu quero dizer assim, ó, desenho é uma ferramenta, tá? Ele não nem sempre vai ser para ficar só bonito, né? Não, eu tenho que estou desenhando ali, então tem que ficar lindo, maravilhoso, né? Não é bem assim. Nem para pessoas que, como eu, estão há muito tempo, né, desenhando e tem já um bocado de prática, mas é sempre, a gente tem que encarar como um processo de aprendizado, como uma prática de aprendizado, né, que pode ser muito prazerosa também, e ela tende a ser à medida que a gente vai, né, dando continuidade a ela. Sempre prestar atenção no processo, não olhe muito para o resultado, não peguem aquele desenho que vocês estão ali, né, assim, e vocês estão, não está muito bom, apaga, faz de novo, apaga, faz de novo, não, deixa de um dia para o outro, vai tomar um café, vai dar uma voltinha, né, depois faz outro, porque o importante é continuar, né. E aqui também, ó, gente, uma coisa que eu fui, assim, estudar mais tarde, mas que faz parte também e pode ajudar muito no desenho também, é a questão da pintura, né, das cores. Então, eu gosto muito de usar aquarela, tá? Vocês vão ver que muitas das referências que eu trago aqui são de colorização com aquarela, porque ela tende a ser também uma das técnicas mais acessíveis para a gente usar nos nossos desenhos, tá? E mais rápidas também, para a gente colocar uma cor no desenho ali, colorizar algumas partes para chamar atenção, enfim, usar a cor para dar uma, né, digamos, uma ambientação para o desenho. Elas são, né, essa parte das cores é um universo maravilhoso, fascinante, e que eu, assim, recomendo que também vocês, né, prestem bastante atenção nele, porque é um instrumento criativo incrível, quando a gente entende bem e domina, né, os conceitos básicos, é maravilhoso, tá? Isso, vocês estão falando com uma pessoa que, né, só começou a usar cor bem mais tarde na sua vida, então, assim, eu não sou nenhum gênio das cores. Eu não nasci sabendo, eu tive que aprender muito, assim, ó, com muita leitura, muita prática, muitas aulas, muitos cursos, tá? Então, né, é tudo um processo. Ó. E aqui também, eu gosto muito de fazer isso para os meus trabalhos de tanto encomendas, né, quanto, enfim, projetos de quadrinhos, né, pegar assim, tá, eu estou estudando uma época agora da cidade, eu vou lá e desenho como é que era o carro, como é que era o cara sentado no bar fumando cigarrinho, como é que eram as paisagens, né, nos sketchbooks ali. Então, tudo isso daqui é uma repertorização de que a gente vai aprender como é que é aquele objeto, como é que é, né? Como é que é o arco daquela janela, como é que é aquele telhado ali, né? Como é que ele estava construído, era uma laje, ou era um madeirame com telhas, né? Como é que era essa cadeira aqui do bar? Tudo isso aí é repertório visual, tudo isso enriquece e ambienta o desenho de vocês também, né? Então, eu sou uma apaixonada por isso. E também aqui tem a parte dos materiais, né? Os materiais, como eu falei para vocês, né? Eu tendo a usar materiais, assim, relativamente baratos, né? Ou seja, vocês podem ver aqui, ó, isso aqui são bicos de pena, todos tradicionais, tá? Eu até tenho, né, assim, um equipamento digital que eu uso para alguns trabalhos, né? Mas o que eu realmente gosto é a textura do papel. É o pincel, é o papel, é o bico de pena, é a aquarela, tá? Então, volta e meia, né, a gente pega uma canetinha nova, um lápis novo, um pincel novo e faz ali, começa a brincar com aquilo, e a gente descobre que esses materiais diferentes também podem trazer possibilidades diferentes,
de grafismos, de expressões gráficas, né, para o nosso trabalho. E é também uma coisa assim que eu adoro fazer, adoro entrar, né, numa loja de materiais artísticos, nem que seja pelo site, né, para ficar namorando ali algumas coisas assim que eu fico, né, algumas tintas, alguns pincéis, mas só para dizer para vocês, ó, esses pincéis que vocês estão vendo aqui, tá, de aquarela, são pincéis brasileiros, tá? São pincéis da linha Tigre, orelha de boi, que são baratíssimos, tá? Porque se vocês forem aí ver pincéis para aquarela, vocês vão ver que eles podem ser muito caros, né? Mas esses aqui são os que eu uso, ó. E eu acho eles muito bons. Os meus colegas aquarelistas aqui ficam meio assim, mas tem que usar o pincel tal, porque esse daí não presta, não sei o que. Não, eu acho que tem muita coisa que a gente faz bem aqui, que a gente tem que prestigiar. E também, ó, eu gosto muito de seguir outros artistas com estilos diferentes nas redes sociais, né? Então, vocês podem ver que tem 4 dos meus que eu mais gosto, né? Este aqui do desenho maior, ó, vocês podem ver que é um cara que faz sketch urbano, que eu acho maravilhoso, tá? É o Félix Scheinberger, e ele tem um uso de cores, né? Aquarela em cima, de caneta nanquim, de lápis, de marcador, o que vocês quiserem, assim, que é fantástico, é maravilhoso. Né? Ele tem 2 livros publicados no Brasil também, se vocês quiserem dar uma olhadinha, assim, que eu acho ótimos, né? Tem um trabalho lindo, assim, com né, essas cores bem, né, soltas no desenho. Esse daqui, eu não vou me lembrar do nome dele, tá? Mas é um desenhista inglês que ele tem esse traço bem, sabe, meio tortinho, né, meio assim, durinho, mas que é um estilo maravilhoso. Adoro, sigo o trabalho dele também. Essa daqui é Isabelle Detan, que eu já tinha apresentado para vocês. E esse aqui é outro, né, que faz sketch urbano, que é o Paul Wang, que é, assim, um especialista em aquarela, de sketch urbano. Esse sim, ele vai para a rua com o seu caderninho, com as suas, né, com o seu pequeno estojinho de aquarelas, e ele vai lá, desenha o mercado de peixe, desenha o ônibus, desenha a tenda de frutas, né, e eu acho o estilo dele, assim, maravilhoso. Eu adoro cores, né, então vocês podem ver que a minha vibe aqui é bem coloridona mesmo, né? E então, assim, é importante, eu acho legal, porque, né, tu vê o trabalho de outras pessoas, e até que, às vezes, aquele estilo não é o teu, tu não vai fazer aquele estilo, tu não vai, né, tu não vai adotar para ti, mas, sabe, não te impede de admirar, de achar soluções gráficas de desenho e de colorização também, que podem ser muito interessantes pro estilo, né, nosso, digamos, né, para o nosso estilo próprio. Então, e hoje, como vocês, né, já sabem muito bem, tem muita gente legal para seguir por aí. E, como prometido, é isso daí, ó, gente, tá? Estão aqui os meus contatos, ó, minhas redes. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais do meu trabalho, entrar em contato, enfim, tirar dúvidas, estamos aí. Né? Então, agradeço muito a atenção de vocês. Ana, que fala maravilhosa, assim, parece que casou com tudo, assim, foi o momento ideal para você falar nessa disciplina, trazendo essa bagagem enorme, todo esse conhecimento, esse trabalho longo, né? Hoje mesmo, a gente teve aula mais cedo, e aí, durante o desenho da aula, alguém diz assim, isso é talento. Eu disse, não, gente, isso é trabalho, né? E você vem mostrando, assim, caramba, desde novinha, desde o colégio, desenhando profissionalmente, né? Levando isso como uma pesquisa muito a sério. Então, assim, é muito inspirador ouvir sua fala, ver todo esse, né? Assim, parecia, né, a gente olha assim, tem, sei lá, acho que tem 15 slides, mas tem um mundo, né? Não sei quantos slides tem, mas
enfim, acho que dava para você falar um dia inteiro só com o que você trouxe, porque tem muita coisa interessante nisso que você, né, de cada desenho, né, de sua vida, de como você entra profissionalmente nisso, como a arquitetura entra, né, e como tudo vai se somando, um desenho mais intuitivo e depois toda a carga analítica, né, o conhecimento da estrutura das coisas, né, de como os espaços se organizam. Então, foi assim, maravilhoso. Eu quero, enfim, deixar aberto agora, né, acho que as pessoas, os alunos, os convidados, Luciana também, enfim, Alexia, quem quiser trazer perguntas, eu vou ficar bem caladinha, porque eu estou aqui da admiradora. Ah, que bom que gostaram da apresentação, e eu reforço isso que a Cecília disse, viu? A gente não nasce aprendendo a desenhar, não, viu? Aquela pessoa que, né, tá nas redes sociais e que a gente só vê aqueles desenhos maravilhosos, super acabados, aquilo tem muito desenho jogado fora no caminho, viu? Tem um aprendizado muito grande de muitos anos, viu? Então, não se intimidem, principalmente. Também queria Então, gente, assim, tá aberto, né? Bom, Luciana vai dar prosseguimento. Vai lá, Luciana, porque senão eu já entrar aqui no celular, a conexão tá muito ruim. Que eu tô lá e cá. Aí abri, não sei se vai cortar, mas enfim, queria agradecer, Ana Luísa, foi realmente excelente essa proximidade com a arquitetura e com o patrimônio histórico. Bem legal. E assim, conhecer esse caminho assim, para os nossos alunos, quando você veio mostrando ali o primeiro, qual foi a sua base, desenhando com o lado direito do cérebro, né? O livro. E a gente veio com isso, né? Batendo com eles, primeiro a percepção, depois a parte analítica entrando. E aí eu acho que assim eles conseguiram ter toda essa visão do que a gente tenta passar para eles com essa sua trajetória. Ah, que bom, que bom. Eu tento trazer já, eu fui durante uns anos professora do Senac também, e a minha disciplina tinha muito desenho, né, porque era imagem digital. E assim, o pessoal que entrava no Senac, lá no curso do Senac, aqui em Porto Alegre, o pessoal estava muito voltado assim, não, eu quero fazer produção de áudio, de vídeo, etc. E, assim, o desenho, às vezes, era muito intimidador, sabe? Dizer assim, eu chegava, olha, vamos aprender a desenhar figura humana hoje, vamos aprender a desenhar perspectiva. O pessoal ficava, assim, de cabelo em pé, porque achava uma coisa, assim, impossível, né? E, assim, não é. Tipo, tinha muita gente, olha, o que eu peguei já de alunos que no primeiro dia olhavam para mim e diziam assim, professor, eu não consigo, eu não posso, não sei o quê. Chegava lá no final do semestre, assim, só com essa técnica de observar, de aprender a observar, de aprender alguns, sabe, alguns primeiros conceitos, né, e principalmente a gente precisa se acalmar, né, porque a gente, né, fica muito nervosa com essa coisa de desenho, né, deixa muita pessoa nervosa, e o pessoal depois simplesmente saía desenhando, assim, né, fazia uma perspectiva. Eu tinha alunos que, né, começavam lá, assim, sem saber direito qual lápis começar, e no final da disciplina, né, desenhavam um dormitório em perspectiva, gente. Então, né, com caminhos simples, né, com essa, digamos, com alguns conceitos de desenho, de representação, a gente pode fazer muita coisa, não é um dom que chega para algumas pessoas escolhidas, né, que já sabem desenhar desde o berço e pintar maravilhosamente desde o berço, não, é uma construção que, quanto mais vocês cultivam, melhor ela fica. O Wilton está inscrito. Wilton, pode abrir o áudio para fazer. Tá aberto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, primeiro, agradecer também. Achei maravilhoso, sensacional. Acho que serve de inspiração e tem tudo a ver com a aula aqui. Então, estou muito feliz mesmo de ter participado aqui. Eu estou te seguindo lá no Instagram. Então, eu dei uma olhadinha no seu trabalho. Na verdade, eu olhei quase tudo, assim. E aí tem um desenho que eu achei muito legal, que você usou as cores, acho que é mamão, que são diferentes tons de laranja, de cobre. Achei muito bonito, então só para dizer que eu achei lindo. E aí são duas perguntas que eu queria fazer.
Uma delas, você já trouxe aqui algumas referências de artistas que você segue no Instagram, né? Uhum. No Instagram, nas redes sociais, enfim. Mas eu queria saber se você tem referências clássicas também e se isso te ajudou, tá? Porque, pelo menos para mim, referências clássicas é uma coisa muito difícil, assim, eu gosto muito de ver trabalho de gente da atualidade, ver coisas das redes sociais e tal, mas quando se remete a gente mais antiga, assim, do clássico mesmo, eu acho complicado. E aí, outra coisa também relacionada é a rede social, então, qual que é a importância do seu trabalho atual, né? Qual que é a importância que as redes sociais têm para o seu trabalho atual? Então, se ela te ajuda a divulgar o trabalho, como é que você se organiza com relação a isso para divulgar o seu material, o que você gosta de divulgar, o que você tem dificuldade, enfim. Acho que é só tudo isso. E certo. Obrigado de novo. Então, o Wilton, dos clássicos, tu diz assim, dos pintores e artistas mais clássicos... É tipo um Van Gogh, Picasso, sei lá, sim. Chile, não sei. Sim, sim. Então, eu gosto muito, eu tenho duas, digamos assim, duas tendências em mim que eu sempre gostei muito, assim, que são os bem clássicos mesmo, né, da pintura e do desenho, que, assim, eu gosto muito do pintor holandês, o Rubens, né, que é um cara que, enfim, trabalha com cores e formas maravilhosamente, o Frans Hals também, os holandeses, né, o Tiepolo, que é um cara que eu acho, assim, que ele tem ele é um italiano, tá, que pinta afrescos ainda no século XVIII, mas ele já tem uma pegada que remete muito ao moderno, ao romantismo, que eu acho muito, muito interessante, tá? Assim, ó, teve vários, mas hoje, os que eu mais admiro, as minhas referências, e que não, assim, ó, curiosamente não tem quase nada a ver com o meu trabalho, o meu desenho, assim, é o Henri Matisse, por causa das cores, tá? O Van Gogh também, porque inclusive fica a dica de leitura, tá? O livro Cartas a Theo é maravilhoso para vocês entenderem como é que foi essa experiência dele com a prática das cores, da pintura, tá? Numa época em que a gente estava transitando para uma arte que vai começar a ser a arte moderna que a gente conhece hoje. Ou seja, tinha muitos paradigmas, inclusive da relação entre desenho e pintura, que estavam sendo já, assim, desconstruídos ali, né? E eu gosto muito do Paul Klee também, do Gustav Mack, aquele pessoal todo do Cavaleiro Azul, que, enfim, né, buscam essa, digamos, já foge um pouco do desenho de observação, mas entra aí num outro pensamento de desenho e colorização que eu acho fascinante, né? E quanto às redes sociais, né, eu diria que esse é uma das grandes questões agora para todo mundo que desenha, que quer se divulgar seu trabalho. Elas são fundamentais para o meu trabalho, desde muito, muito cedo, desde muitos anos atrás, né? E, assim, eu comecei nas redes sociais, eu realmente, eu me acho muito ruim de redes sociais, comparado a outros colegas, né, que também desenham e trabalham com ilustração, mas o que eu procuro fazer é, assim, centralizar. O Instagram, para mim, é como se fosse um portfólio, sabe? Então, tudo que eu vou postando ali são trabalhos que eu estou desenvolvendo, né? Um portfólio mais dinâmico, né? Então, o que eu recomendo para vocês é assim, ó, Instagram tem que ter, né? A gente tem que se divulgar, tem que ter, assim, uma certa curadoria dos nossos trabalhos e né, participar, assim, digamos assim, quem puder ter um canal de YouTube, ótimo. Mas eu realmente tenho uma estratégia bem, bem modesta de redes sociais. O que eu faço é assim, eu publico no Instagram, depois publico no meu Facebook, publico no meu Twitter, e acho que era isso. Não tem muito, assim. Não é muito sofisticado, não. O que mais? Teve uma hora que o Rogério estava com a mão levantada, não sei se ele ainda quer perguntar. Opa, olha aí, levantou. Olá, sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a disponibilidade de Ana Luísa, né, que está aqui
compartilhando essa experiência dela, que eu considero incrível o trabalho. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai servir para todo mundo, inclusive para mim. Embora eu seja um pouco mais velho que a média, né, das pessoas aqui, me considero um aprendiz também, e acho que ela tem muito a ensinar. Ela lembra de mim, né? Eu estou seguindo ela já há um pouco mais de um ano nas redes. E eu queria saber de você, Ana, eu vejo que você é uma pessoa que estuda muito, compartilha essa fonte que você tem de informação, está sempre comparando seus trabalhos anteriores com os novos, fundamenta muito aquilo que você faz através desse estudo sistemático. Uhum. E eu vejo que existe a boa prática e a prática que não é boa, né? Aquela prática que acaba, na verdade, atrasando a gente e fazendo que a gente não se desenvolva tão rapidamente ou de maneira tão eficaz quanto gostaríamos. Você já pensou assim, o que é que fez a sua prática se otimizar? Qual é a importância das fontes que você teve de aprendizado? E como é que a gente aqui, como estudante, pode beber dessa fonte, dessa mesma forma sistemática que você faz? Olha, esses dias eu vi até vocês conhecem o Skillshare, aquela plataforma americana de cursos de desenho, pintura, ilustração, pessoal que trabalha em Disney, Pixar e tal, dá aulas lá também, é super, né, super conceituada. E casualmente, né, isso é uma coisa que eu debato muito, viu, Rogério, com os meus alunos, como que a gente né, faz para se desenvolver, né? Esse é um das grandes questões, assim, que eu acho que hoje, como eu estava falando há pouco, né, tem as redes sociais, é muito fácil começar a se comparar com gente que está muito mais tempo na corrida que tu, aí tu te desanima, tu diz, poxa, eu nunca vou chegar lá, sabe, eu não tenho tantos seguidores, não sei o quê. Então, dá uma sensação assim, uma sensação de imediatismo que eu acho que é muito ruim, sabe, para a calma e para, digamos, para a serenidade que a gente precisa para aprender, não só desenho, qualquer coisa. Quer aprender uma nova língua, tu precisas, né, te acalmar, sentar e estudar. Quer aprender a tocar piano, precisa te acalmar, sentar no piano e tocar o piano até tu aprender. Desenho é a mesma coisa, tá? Então, o que eu diria para vocês, assim, o que o Skillshare diz, que eu comecei a dar uma volta gigante agora, a propaganda do Skillshare dizia assim, ó, cultivar a sua paciência é a melhor coisa que você pode fazer como artista. Eu pensei assim, eu digo, poxa, tem coisa que até hoje eu fico assim, né, que eu me sinto insegura, que eu acho que não tá bom, que eu vou lá e refaço, e daí não continuo não achando bom e tal. A gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tá? E vocês têm muita sorte que, né, a grande maioria de vocês é muito jovem, vocês ainda podem, nossa, conseguir o que eu consegui em 30 anos de estudo de desenho, vocês podem conseguir muito menos, né? Porque agora a gente tem muito mais recursos, mas isso é uma armadilha também, porque assistir o tutorial do YouTube não é a mesma coisa que sentar e desenhar, não é, tá? Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter, assim, um espírito de continuidade da prática. Isso não é uma prática de uma semana que vocês vão aprender, assim, vocês vão dominar, né, uma determinada técnica de desenho ou de pintura. É uma coisa que a gente vai fazendo sempre. Poxa, eu estou estudando figura humana desde os meus 13 anos, sistematicamente, porque antes eu também já desenhava, viu? E até hoje eu pego e faço um aquecimento no meu sketchbook lá, né, olho os modelos vivos, lá tem o Instagram do Croquis Café, que é maravilhoso, sabe, tem um monte de recursos, de poses, então, assim, tenham paciência, vocês têm tempo, né, façam assim, façam, mesmo que seja pouco, mas estejam sempre ali com um sketchzinho, né, rabiscando. Não precisa ser uma Mona Lisa que vai sair dali, tá, gente? Pode ser só um rabisquinho ali, mas isso tudo condiciona e acostuma vocês a aprender e continuar
cultivando essa habilidade. Porque desenho não é só a compreensão aqui intelectual, ele tem o gestual também, tem a motricidade fina, né? Então, a memória muscular, né? Tem tudo isso daí também. Então, infelizmente, eu não tenho nenhuma solução mágica. Paciência, persistência, continuidade. É um mantra, né? Assim, eu acho que essas 3 palavras são... Talvez Exatamente. as 3 palavras sejam mágicas. Exatamente. Depois vem o respira e repita. Exatamente. Exatamente. Respira e continua, né? Tem uma coisa que a gente falou até hoje, né? Assim, antes de desenhar, olha, né? Olha, respira, contém ansiedade, olha de novo, entende aquilo que, né, que está na sua frente. E tudo isso é tempo, né? E quando você fala assim do vídeo, assistir o vídeo não é a mesma coisa que praticar, né? Eu acho que é muito importante deixar, né, enfatizar isso, porque a gente hoje tem muita informação. Nossa. Antigamente a gente tinha muito pouca informação. Imagina, você tem uma pasta de fotos, né? O seu recurso era uma pasta de fotografias. O meu recurso era como é que chama? Enciclopédia, era o que eu tinha em casa. Eu pegava, desenhava a partir de enciclopédia, né? Porque não existia essa coisa de ter, né, todos esses recursos que a gente tem hoje. Mas isso era ruim por um lado, mas isso, primeiro, você tem que fazer uma curadoria do que você realmente quer desenhar. Então, você tem que pensar o que é que eu vou desenhar, né? Você faz sua curadoria, você... não tem a pressão do tempo, porque nada é imediato, né? Então, isso de tirar essa pressão é muito importante, né? Não é assim, fiz um curso de uma semana e estou desenhando, né? É um pouco mais difícil, é um pouco mais árduo, mas é muito recompensador também, né? Só recompensa justamente porque não é assim tão fácil e tão mágico, né? Não é tão instantâneo. Mas é um trabalho que a gente vai lapidando, né? Isso, Cecília. Não é uma coisa, a gente não adquire fácil, mas depois também é uma habilidade que tu fica, sabe? Tu fica com aquilo e aquilo se torna uma ferramenta de tu criar, de tu projetar, de tu, sabe? De tu mostrar para uma pessoa, explicar, né? De perceber, né? Eu acho que principalmente, né? Em primeiro lugar, de perceber o mundo ao redor, porque quando você para realmente para desenhar de observação, quer seja, né, ao vivo lá, né, de frente ao modelo a ser desenhado, quer seja por fotografia, por alguma imagem, mas você para olhar, né? Efetivamente, esse parar para olhar, a gente aprende muito, né? Tanto daquilo que a gente tem que representar, quanto do próprio desenhar, né? Então, assim, tem muitos aprendizados aí. Sim, e eu, sabe que é uma coisa interessante isso que tu falou, porque o desenhar, ele muda o nosso jeito de ver as coisas. Tanto é que eu, por exemplo, trabalhando com todas essas, né, fotografias de pesquisa, fotografias antigas e tal, tem muitas que eu assim, olhava, né, porque eu ia nos acervos, pegava, enfim, copiava, olhava, ficava assim, olhava um pouco, e assim, eu achava que eu tinha entendido como é que era aquele prédio, como é que era aquela rua, até eu começar a tentar desenhar ele. Depois eu vi, não, mas olha aqui, ó, tem um detalhe, tem um chanfro ali que eu não tinha visto, que era diferente, mas ali tem outra porta, sabe? Então, o desenho, ele nos coloca num outro nível de prestar atenção, que eu acho que até é o que a Beth Edwards fala, né? Outro nível de consciência, assim. E que eu acho, né, assim, Cecília, como tu também, né, foi desenhar a partir de livros, imagens impressas, né? Hoje a gente tem um ritmo que trabalha muito contra essa, digamos, essa serenidade, né? As coisas são muito rápidas, mas é aquela coisa, a gente tem que se treinar para ter aquela serenidade, se aquietar, baixar a ansiedade e simplesmente ali, ó, estamos, né, brincando com lápis no papel, estamos olhando, estamos anotando, né, assim, visualmente o que a gente está vendo. E é isso. Tem que ser Agora um você falou uma coisa que me deixou bem curiosa, né? É porque você trabalha muito com reconstrução e, claro, você chega no acervo, tem fotografias, mas não tem fotografias de todos os ângulos dos prédios que você
né, vai reconstruir. E aí, como é que você faz? Você não trabalha apenas com os ângulos que eles lhe fornecem, né, nas fotografias? Como Não. você trabalha isso? Então, o que eu mais gosto, na verdade, é justamente fazer, se eu tenho uma fotografia, por exemplo, tirada do nível da rua, de determinada quadra, determinado prédio, o que eu gosto mesmo de fazer agora eu digo assim, não, vou fazer um diferente aqui, eu vou fazer uma vista aérea. Então, eu pego, faço toda aquela construção perspectiva, né, com as caixinhas, e depois vou aplicando, assim, os detalhes de cada prédio em cima, né, claro, isso é um trabalho que tem a sua, né, tem a base de informação que a gente tem ali, mas eu também tenho que preencher algumas lacunas, porque nem toda informação que eu preciso vai estar ali, né, mas aí entra também todo um repertório de conhecer como é que aqueles prédios eram, como é que as quadras eram, para ter uma noção, de poder preencher essas lacunas, né, de forma mais assim, verossímil, né, e o desenho tem esse condão também, a gente pode recriar muita coisa, né, para visualizar o que hoje a gente não consegue mais ver, né. Ana, tá desligado o microfone. Desculpa. O Wilton. Era isso que eu estava falando. Aqui no chat, se sobrar um tempinho, né? Ele está perguntando se você já trabalhou, tem pretensão de trabalhar com paredes, né? Desenhos de uma escala bem maior. Ele fala isso por causa da sua relação, né? O seu desenho tem uma relação com a cidade, né? Então, nunca pensei muito, não, até dá um pouquinho de medo, porque é uma escala que eu terei que aprender como é que, né, ampliar o desenho, aquela coisa toda, né, porque realmente é outra escala, mas eu gosto muito, assim, muito dessa aplicação do desenho, né, digamos, no espaço urbano, acho muito, muito legal, né, mas quem sabe um dia... Quer mais, gente? Não sejam tímidos, podem perguntar. Será que alguém do Grupo Livre ainda está por aqui? A Alexia levantou a mão. Vamos lá, Alexia, bota no áudio. Oi, obrigada, Ana Luísa, obrigada, Cecília. Achei, assim, anotei aqui muitas coisas, achei muito bom tudo. Assim, muitas curiosidades. Fiquei muito à vontade de ver os sketchbooks do processo da história. Aí eu queria saber se a Ana Luísa guarda os desenhos que ela faz de processo. Era sobre isso. Sim, inclusive eu tenho um aqui do meu lado, ó, que foi um dos mais recentes. Vocês podem ver que é um sketchbook de capa de papel craft, tá? Com um papelzinho melhor por dentro. Mas aqui eu tenho muito, assim, ó, anotação, vocês podem ver ali, ó, cortes de cabelos, né, da época que eu estou trabalhando a história. Depois tem ali arquiteturas, modas e tal, né? Esse aqui é até um formato um pouco maior, mas sim, esses sketchbooks, eles enquanto eu estou desenvolvendo o trabalho, né? E aí pode ser assim uma série de ilustrações, uma história em quadrinhos. Isso aqui é como se fosse um caderno de estudos, sabe? Eu estou sempre me referindo a eles aqui, em vez de às vezes puxar. Nossa, como é que era aquele ônibus daquela época? Não sei onde é que está a imagem agora no meu tablet. Vou aqui, está aqui anotado. Então, isso aqui é um caderno de anotações também, que eu realmente faço, né? Faço anotações e desenhos faços, e personagens, roupas, né? Aí, às vezes pinto também, né? Que nem tem esses aqui pintados, ó. Então, e é uma coisa bem livre, sabe? É uma coisa bem livre, porque eu acho o sketchbook um instrumento muito bom de fazer esse aprendizado e principalmente de ver a progressão também, né? Porque aquela primeira página, às vezes, quando a gente começa,
né? Isso tem uma sistemática, tu chega na última, o teu desenho pode estar muito diferente. Tá, muito obrigada, achei lindo. Gostei muito de tudo, anotei muitas coisas. E muito obrigada mais uma vez, as duas Anas e a Luciana. Ah, que bom, fico muito feliz. Eu tenho uma pergunta sobre Ana Luísa, todo então todo o seu processo, né, de criação das HQs são feitos à mão. E aí, isso é digitalizado para passar? Como é que funciona isso? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Isso daí é uma coisa que eu tive que quebrar bastante a cabeça, porque eu faço, a página que eu faço de quadrinhos, né, ou até as minhas ilustrações são totalmente tradicionais, assim, lápis, bico de pena, pincel, aquarela, né, e eu tive que, para as páginas, principalmente, né, eu comecei a notar que os scanners mais recentes, né, que tem luz LED, eles jogam muita luz em cima do trabalho, muita luz. Quando a gente está trabalhando no preto e branco, né, só com linha sobre, né, o papel branco, tal, isso daí não atrapalha tanto. Agora, com aquarela, isso daí acaba estourando muito dos tons mais altos, né, dos tons mais claros da aquarela, ou então aquele risquinho do lápis mais sutil. Então, eu acabei fotografando. Hoje eu fotografo os meus trabalhos para digitalizar, né, é outro processo, mas que foi, assim, da outra qualidade para captação, né, digamos, dessa coisa, até às vezes da textura do papel, né, do grão, do risco, da tinta, né, então eu tenho trabalhado muito com fotografia, né, inclusive do quadrinho que eu lancei, do Beco do Rosário, né, que teve ganhou esse edital do Rumos do Itaú Cultural, né, eu consegui, graças a esse edital, contratar um fotógrafo profissional especializado em digitalização de obras de arte, né, para fotografar todas as páginas originais. Então, o resultado ficou muito diferente da primeira edição, que foi toda escaneada, né. Mas, assim, eu estou transitando, assim, muito lentamente para o digital. Eu agora fiz um outro trabalho de desenho para expografia, para exposição, que eu fiz 100% no digital, mas porque eram desenhos muito, muito simples, era só preto e branco, com alguma coisa, assim, de lápis simulado, né, de brush. E, para vocês terem uma ideia, eram desenhos para mostrar a cadeia de beneficiamento do aço. Nada a ver, né? Mas, assim, para quem faz arquitetura, ou fez arquitetura, muito fácil de fazer, viu, gente? Bom, acho que a gente assim, já está chegando no limite mesmo, né? Mas tem mais uma perguntinha do Will aqui, que eu acho que de repente fecha, né? Ele pergunta aqui, né? Viu que você ganhou Rumos e tal, né? Itaú Cultural, e queria saber um pouco dessa experiência de participar de editais e salões. Sim, sim. Olha, sabe que esse edital do Rumos, assim, foi muito importante, né? Eu não ia participar, na verdade, foi algumas amigas que me convenceram, né? Porque, enfim, eu não achava que fosse possível ganhar, né? Mas, enfim, foi uma boa surpresa. E foi muito bom porque eu tive, assim, uma equipe por parte do Itaú muito séria, muito comprometida com a produção, né? Assim, tanto de me fornecer, digamos assim, ter um orçamento para comprar materiais, né? Para fazer a história em quadrinhos, papéis de aquarela, tintas boas, né? Que são caras. Tanto para, assim, colocar um prazo para entregar esse projeto, né? Ter também uma remuneração por todo o trabalho de pesquisa que eu já tinha feito, né? E
Mas eu não teria conseguido fazer esse projeto sem o trabalho de uma parceria que eu tenho, que é de uma produtora cultural, tá? Que ela não só me ajudou a formular todo o projeto para esse edital, ou seja, formatar tudo direitinho, fazer as tabelas de orçamento, né, tudo, mas ela ficou com toda a parte, assim, de controle de contratos, né, o controle financeiro jurídico do projeto, porque tu tem que prestar contas, né, tu tem que ter, assim, um controle de prazos, de contrato de fornecedores, né, e ela foi uma pessoa que me ajudou, assim, imensamente, uma profissional maravilhosa, que realmente, assim, me deu uma tranquilidade enorme para poder desenhar esse projeto e pintar, né, esse projeto com toda tranquilidade. Então, isso daí foi muito importante também, né? Tem certos projetos de um determinado tamanho a gente nunca faz sozinha, né? Maravilha, Ana. Acho que agora tem 2 minutinhos para terminar o nosso horário. Acho que só cabe a gente te agradecer muito. Né? Eu estava muito ansiosa para lhe convidar. Assim que eu soube que eu ia pegar essa disciplina, que ia dar certo pegar essa disciplina, eu tenho que chamar uma pessoa ali, que ela tem tudo a ver com a visão do que, assim, a gente acha que é importante, né, dentro dessa, né, do ensino do desenho dentro da arquitetura, né, eu acho que você une pontas muito interessantes, tem uma trajetória, né, única, assim, muito inspiradora, né? Então, fiquei assim, nossa, vamos chamar a Ana, eu entrei em contato faz muito tempo, né? Você lembra, inclusive, não tem que dar certo, então vamos procurar. E queria muito compartilhar, né, compartilhar você com os alunos, né? Então, queria muito que eles me conhecessem também e acompanhassem o seu trabalho. Eu acho que dá uma iluminada, talvez, em algumas coisas. Esse ensino remoto é mais difícil, eu acho que a sua apresentação ajuda bastante a dar uma luz, assim, jogar uma luz em alguns conceitos que a gente já vinha trabalhando, mas que agora estão mais ilustrados, né? Que bom, olha, eu fico à disposição, viu, gurias, porque para mim é um prazer muito grande, assim, de estar aqui, poder compartilhar, inclusive, se tu, né, quiserem compartilhar a apresentação, o PDF, depois com a turma, fiquem à vontade também, né, porque digamos assim, o desenho é um caminho que, realmente, quanto mais a gente compartilha nossos medos e ansiedades, né, mas a gente vê que não é só a gente, às vezes, que tem um certo frio na barriga, né, eu tive várias vezes, continuo tendo, gente, tá, e, assim, enfim, é um prazer muito grande, eu acho interessante ter comentado isso, né, dessa coisa de unir pontas, porque muitas vezes as pessoas, quando sabem que eu sou arquiteta de formação, me perguntam assim, mas o que a arquitetura tem a ver com o que tu faz hoje? Tudo, né? Seria impossível, né? Não seria impossível, mas seria muito mais difícil, né? Todo o repertório que ela te trouxe, né? Nossa, eu é que fico assim, gente. Quando tu me pergunta uma coisa dessas. Tá explicado. Ai, gente, muito obrigada, viu? Eu trabalho também com patrimônio histórico, fiz doutorado, mestrado nessa área, e aí a gente vê exatamente assim, o casamento do desenho, a importância do desenho nessa reconstituição do patrimônio. Tem tudo a ver, não é? Exato. Sim, essa é uma área que eu sou apaixonada também em patrimônio, bom, vocês devem ter notado, né? Que ela tá por tudo. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Bom, gente, foi um grande prazer. Fico à disposição, viu, para próximas conversas.